Jin Yu Jin Jansen Pema Gesa Don Pola Yatsen Chogi Druye Pema June Jesudra Kordo Kando Mampekor Che Jesudra Jinje Lapche Jesu Sol Guru Pema Sije Jen Yu Jim Jackson Pema Gesa Don Pola Nyan Chen Yin Yu Nye Pema June Jesu Dra Ordo Kado Manteco Che Jesu Dagram Che Jinje Bapche Jesu Sal Guru Pema Sinji Jen Yu Jin Japsan Pema Gesa Dom Pola Yatsen Chogi Nyodru Nye Ema Junge Jesu Drak Kodu Kadro Mampeku Chechi Jesu Dagru Che Jinje Mapche Jesu So Guru Pema Sije Jen Yujin Jansan Pema Gesa Don Pola Yatsen Chogi Nodunye Pema June Jesu Jai Kordo Kando Mampeko Chechi Jesu Dadrup Che Jinje Mapche Jesu So Guru Pema Sije Sanje Chodan Sochi Chonama Janchu Balu Dagni Chatsuchi Dagi Jinso Jipe Sonachi Dola Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonama Janchu Balu Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonachi Drula Penchi Sanje Lupasho Sanje Chodan Sochi Chodama Jancho Bardo Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonachi Rola Penchi Sanje Lupasho. Então, hoje a gente vai ver o último. A gente vai concluir os 6 bardos, né? Então, esses são 6, né? Hoje é o que é chamado Bardo do Viracer, que é um bardo. Geralmente é o que a gente conhece por bardo, né? É esse que a gente chama de Bardo do Viracer, porque é a experiência em que ela dialoga um pouco com outras tradições também, né? Que seria essa experiência da vida após a morte, por exemplo. Então, dentro do budismo tibetano, isso vai corresponder ao bardo do Viracer, porque a gente, talvez da maneira mais enfática de todas, a gente realmente está no estado intermediário, porque a gente já não está mais habitando o corpo físico da nossa vida anterior e a gente ainda não renasceu. Então a gente está num bardo, o bardo do Viracer, a gente não se tornou alguma coisa. E esse processo de se tornar alguma coisa, ele não é instantâneo.
ele leva um tempo. Leva um tempo para acontecer, a gente não escolhe isso instantaneamente. Então a gente vai perceber que o bardo do Vir-a-Ser, ele é um bardo que ele tem uma duração também, uma duração temporal dentro da contagem humana, como a gente conhece aqui. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente lembrar o processo todo, né? Então, o processo todo diz respeito a uma experiência que é cíclica, porque cada um desses bardos, a gente tem, desses estados intermediários, a gente tem a sensação de que aquilo que a gente está vivendo aqui é o ponto final. E especialmente quando chega no bardo do pós-morte, né, que é esse bardo do vir-a-ser, a gente tem a sensação de que morreu e agora a gente já está se encaminhando para o renascimento. Ou seja, esse processo por si mesmo, ele não leva a lugar nenhum. É simplesmente o processo da gente trocar de uma situação para outra. Então é como se fosse o exemplo perfeito do samsara. A gente está numa condição, a gente está dentro de uma experiência que a gente depois troca para outra e ela por si mesma se exaure. E ela, quando se exaure, por sua vez, abre as portas, abre as janelas e a oportunidade para a gente então renascer para alguma outra coisa. Só que isso é infinito. Ao mesmo tempo, o processo por si só, ele não é que ele vai se esgotar. Então é mais ou menos assim, não é o fato porque a pessoa morreu um determinado número de vezes, lá pelas tantas a pessoa vai acordar. Pode ser que a pessoa não acorde. Tipo nós, assim, né? A gente já ouviu os ensinamentos, um pouco a gente entendeu, um outro pouco a vida segue mais ou menos igual, né? Então tem uma condição de karma dentro disso, que é justamente o que a gente vai precisar praticar. Então a gente vai ser desafiado como é que a gente torna o bardo ou a experiência do samsara em prática, né? A gente vai ser sempre desafiado nisso. Então esse é o nosso trabalho, né? O bardo do vir-a-ser, especialmente dentro dos 6 bardos, ele é o mais difícil da gente tornar prática, a gente transformar aquele ambiente em prática, porque é mais ou menos assim, a gente já teve a possibilidade de transformar o ambiente da vida em prática, aí a gente não atingiu a liberação, aí a gente morreu. Aí dentro do processo do morrer, a gente também não conseguiu. Aí vem o processo do bardo de Dharmata, que é o que vem junto do bardo, logo na sequência do bardo do morrer vem o bardo do Dharmata. Eles são quase que instantâneos um com relação ao outro. Aquilo também não aconteceu. Então vem o bardo do vir-a-ser. É a última chance. Se não acontece, a gente renasce. Mas a iluminação final mesmo, como vocês vão ver do Rinpoche falando, ela vai ficar mais difícil, porque esse ambiente ele vai produzir um nível de ansiedade dentro da gente. Então essas instruções, é muito importante que a gente se dê conta que elas não são simplesmente simbólicas, né? Então, como o Alan Wallace, por exemplo, ele em diferentes ensinamentos que ele oferece, ele vai dizer, o ensinamento dos 6 bardos, ele não é voltado para, por exemplo, convencer a pessoa de que existe a morte e que então tem algum processo que acontece depois da morte. O processo acontece. Então aqui a gente não vai entrar dentro de uma proposta científica, por exemplo, né? De tentar provar alguma coisa, né? Aqui é a descrição que vocês vão encontrar por dentro dos mestres, né? Essas descrições aqui, elas vêm dentro de Guru Rinpoche. Então é muito importante a gente estudar essas coisas, porque sempre que tiver uma pessoa próxima a nós que estiver morrendo, que morreu, a gente tem um pouco de noção do que fazer, do que não fazer. Ao ponto que a gente vai também treinando para quando acontecer com a gente mesmo, né? Então esses ensinamentos dos 6 bardos, eles não são necessariamente alguma coisa que a gente precisa tomar como uma prática incessante para nós, mas é algo que de tempos em tempos é bom a gente voltar. Porque sempre tem gente morrendo e porque a gente nunca sabe quando é que vai acontecer com a gente. Então de tempos em tempos, assim, uma vez por ano, né? Vamos pensar, ser bem otimista, né? A pessoa consegue parar um pouco e retornar a essa contemplação. Então ajuda a gente a ter um pouco mais de clareza com relação a esse processo, né?
Então aqui a gente vai ver o que Dudjom Rinpoche fala sobre esse último trecho, né? Que é o sexto bardo dos 6. Né? A gente já passou pelo bardo da vida, o bardo da meditação, o bardo do sonho, o bardo do morrer, o bardo da armata, e agora então vem o bardo kármico do vir a ser, que é o sexto. Para quem está acompanhando através do livro, é na página 72. Então aqui ele está vindo logo na sequência da pessoa que morreu. Então ocorre a separação nesse momento, né, junto do processo da morte, ocorre então a separação da mente e do corpo. A mente agora ela está separada do corpo e ela deixa de ter um suporte físico, ela deixa de ter um aterramento também. Como no sonho, por exemplo, né, a gente começa a ter uma série de experiências que elas não brotam do contato do corpo grosseiro, elas brotam do contato do corpo sutil, o corpo como se fosse um corpo mental. Então esse corpo mental ele é incessantemente presente. Agora no momento da morte, ele é que vai unicamente atuar, apenas ele. Então o corpo material grosseiro se foi junto da morte e agora então há apenas um corpo sutil composto de luz. É assim, não tem um aspecto material, que é composto de luz seria isso. Ele não tem uma luz, assim, como se fosse uma lâmpada, né, que a gente enxerga, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que não há uma materialidade envolvida. Ao mesmo tempo, a dimensão corpo de luz diz respeito a, enquanto a gente está sonhando, por exemplo, a gente vê coisas, a gente vê pessoas, a gente vê cenários, paisagens, e a luminosidade, né? Não é do sol, não é de uma lâmpada, né? Então tem uma dimensão de luminosidade envolvida dentro disso, que é a luminosidade da mente. Então esse corpo sutil, que não é o corpo físico, ele não possui as substâncias recebidas do pai e da mãe. Então, consequentemente, a pessoa, né, o corpo do morto agora, né, esse corpo sutil, ele não percebe mais a luz do sol e da lua. Então isso aqui é uma coisa interessante, né? Ou seja, tão pronto a pessoa morre, ela passa a perceber as coisas, os outros, as pessoas, os ambientes, né, e assim por diante, a partir dessa luminosidade incessante da própria mente. Ela não depende de uma luminosidade do ambiente. Não é assim, vamos supor que o ser esse do bardo, ele entra num ambiente que está escuro, em que é a noite e as luzes estão apagadas. Isso não importa. Porque agora a luminosidade incessante da mente é que vai guiar esse processo. Então isso já acontece com a gente. Então existem retiros, por exemplo, né, que são esses retiros que são chamados retiros no escuro, em que a pessoa treina, ela treina se familiarizar com esse tipo de luminosidade. Essa luminosidade da própria mente, ela é incessante. Então, o morto, né, vamos dizer assim, o ser do bardo, ele não percebe mais a luz do sol e da lua. No entanto, há um tipo de tremulação luminescente, uma energia mental que é emitida pelo corpo de luz, o que dá a impressão de ser possível enxergar um caminho. Então, o ser do bardo é mais ou menos assim, a pessoa tem um momento, ou seja, há a morte e tem todas aquelas visões meio alucinadas do bardo de Dharmata. Então tem um momento em que é como se a gente vai recobrar a consciência. É como alguém que desmaiou e repentinamente acorda, assim, pensando, onde é que eu tô? Então o processo do morrer, ele passa por essa etapa. Então tem uma etapa inicial que é o processo da pessoa se dar conta que ela morreu. Ela não sabe que ela morreu. Então tem um momento em que depois que aquelas visões todas elas desaparecem, é como se então esse corpo de luz é como um sonho à noite. A pessoa se dá conta, onde é que eu tô? Aí tem um momento que se dá conta, eu tô num sonho. Só que aqui assim, a pessoa precisa se dar conta que ela morreu. Então ela tá no bardo. Ela morreu. Então tem um momento que ela vai se dar conta disso. Então ela vai começar a se movimentar. Vai começar a fazer isso. Só que tem uma coisa aqui muito impactante que o Dodjom Rinpoche diz aqui. Eu acho isso super impactante. Ele diz assim, não só isso acontece, além disso, todos os seres que estão vagando no bardo do vir a ser, naquele momento, eles conseguem ver e ouvir uns aos outros.
Então, todos os seres que estão no mesmo processo naquele momento, eles se veem uns aos outros. É como se eles se cruzassem uns com os outros, uns pelos outros. Eles conseguem se ver, eles conseguem se ouvir também. Então, isso não necessariamente vai ser muito agradável, porque vocês imaginem que está todo mundo num processo que está descobrindo que está morto, né? Então, aquilo é um pouco aflitivo, né? Porque não é assim, a pessoa está sozinha, recolhida, se dando conta daquilo. Ela está dentro de um ambiente dinâmico, em que ela está interagindo com todos os seres que estão naquele momento, naquela mesma condição, mas ela vai também começar a visitar aqueles que ainda não foram. Então, outro aspecto desse bardo é que sempre que a consciência que está no bardo deseja estar em algum lugar, no mesmo instante ela aparece naquele exato lugar. É como se fosse um seed, como se fosse uma realização. Então, como não tem mais... Por exemplo, a gente está aqui, vamos supor que cada um de vocês agora, nesse momento, está vocês estão em casa, vamos supor que vocês estejam em casa. E aí vocês estão num certo cômodo da casa de vocês. Vocês estão num quarto, vocês estão numa sala e assim por diante. Aí vamos supor que vocês agora pensam assim, bom, agora eu vou na cozinha. Vocês precisam se levantar, vocês precisam caminhar, eventualmente subir, descer uma escada, aí vocês precisam abrir uma porta, vocês chegam nesse lugar. Depois vocês pensam, eu vou no banheiro. Aí vocês têm que se locomover, vocês têm uma sensação de uma causalidade que precisa acontecer. Como aqui, isso acontece porque tem uma materialidade envolvida. A materialidade do nosso corpo, a materialidade da nossa casa e assim por diante. Nesse momento, a materialidade se foi, porque o ser esse do bardo, como ele não está mais preso à materialidade do corpo físico, ele também não precisa mais, ele não tem mais a necessidade de obedecer à materialidade do ambiente comum. Então, é como num sonho. Se a gente de repente está no bardo do sonho e a gente pensa no Japão, é como se a gente então instantaneamente aparecesse lá. Então, qualquer coisa é possível. A gente tem um pouco essa experiência na nossa vida sempre que algo muito demandante, muito concreto termina. Então é como se lá pelas tantas, por forças maiores, alguma coisa que a pessoa estava super envolvida, aquilo acaba. Aí a pessoa vê que abriu um super espaço na mente dela. Ela pensa, bom, mas então quer dizer que agora eu posso fazer aquele curso, agora eu posso fazer um retiro, agora eu posso viajar. Muitas possibilidades. Porque a pessoa não se sente mais presa àquela terra que ela estava então fixada. Só que isso daqui, no bardo do pós-morte, é incomensuravelmente mais dinâmico, mais intenso. Qualquer pensamento que a pessoa tiver, ela pode instantaneamente ir para lá, né? Então isso vai acontecer. Então isso não é necessariamente uma grande notícia, porque ao mesmo tempo tem um nível de ansiedade que está ali dentro. Então tem uma ansiedade, tem uma aflição que está envolvida dentro desse processo. Porque a pessoa não consegue parar, ela não consegue recuar, ela não consegue parar. Então isso produz um nível de ansiedade. Além do que, tem todo o processo de se dar conta do que está acontecendo. Os únicos lugares onde a pessoa é barrada, ou seja, os únicos lugares que a pessoa não consegue se teletransportar, vamos dizer assim, são o útero da futura mãe. Ou seja, ela não consegue, ainda nesse momento inicial, ela não consegue adivinhar onde é que ela vai renascer. Ela não consegue ir para esse lugar. É como se esse lugar tivesse cortado para ela. E Vajrasana, o lugar sagrado onde todos os Budas atingem a iluminação. Dentro, se a pessoa chega nesse bardo, ela não consegue mais atingir a iluminação. Ela pode conseguir ir para uma terra pura, mas a iluminação mesmo é como se tivesse impossibilitado pela simples loucura que é o processo desse bardo, pela ansiedade que a pessoa vai inevitavelmente experimentar dentro desse bardo, como se a pessoa não conseguisse gerar a estabilidade e a lucidez suficiente para poder reconhecer as coisas e atingir a liberação. Ela não vai conseguir.
ela pode então aspirar a ter um bom renascimento, mas ela não consegue mais atingir a liberação. Então ela vai precisar renascer, enfim, tudo de novo, né? Então essas são as duas únicas coisas que a pessoa nesse momento não consegue. O corpo do bardo, ele é um corpo mental. E é por isso que ele não pode estar presente. E é por isso que ele pode estar presente em qualquer lugar assim que se pensar nele, né? Então a pessoa consegue fazer isso nesse momento. A mente do falecido, da falecida, ela também tem certa clarividência, embora maculada com obscurecimentos. Então é um outro seed, é como se fosse uma outra habilidade. Ela não só consegue se manifestar em qualquer lugar que deseja, como também consegue ver o ambiente dos seres. Ela sabe o que as outras pessoas estão pensando. A pessoa recém-falecida, ela pode perceber se os outros estão usando as coisas que ela acumulou durante a vida, o que estão pensando e como estão executando práticas meritórias para o benefício dela. Os vivos não enxergam os mortos, mas os mortos podem perceber os vivos. Então é um pouco intenso isso aqui, né? A gente parar para pensar nas consequências disso, né? Mas é verdade. Vocês vão ver, tem muitas tradições que falam sobre isso, né? Então, isso aqui implica uma série de cuidados da nossa parte, por exemplo, né? Então vamos pensar, a gente está vivo ainda, né? Então o fato de a gente estar vivo significa que a gente vai ter pessoas próximas que vão morrer. Então é muito importante que a gente tenha cuidado, né? Tanto de ajudar a pessoa, como a gente já viu, ajudar a pessoa durante o processo do morrer, mas tão pronto a pessoa morreu, é muito importante que a gente tenha cuidado com a nossa relação com a pessoa. Porque, especialmente nos primeiros 2 meses, vamos supor, né? Então tem uma série de dicas, assim, né? Então, se a gente tem uma pessoa próxima que morre, seria, assim, nem sempre é possível, mas se a gente conseguisse adiar, mexer em inventário, herança, essas coisas, né? Que sempre dão confusão. Se a gente conseguisse esperar um pouco a poeira baixar para depois mexer nessas coisas, isso é interessante. Porque o que acontece? A pessoa, a gente não vê, mas a pessoa vai estar por perto, pela conexão kármica dela, né? Então, especialmente o início, né, os 21 dias que se seguem logo após a morte, é bem provável que a pessoa siga por perto, né? Vocês vão encontrar pessoas que elas inclusive relatam sensações de que, enfim, a outra pessoa estava por ali, né? Então, provável que estivesse, né? Então, se diz, por exemplo, em alguns relatos dos 6 bardos, se diz que, por exemplo, logo que a pessoa se dá conta, logo que a pessoa morre, é um pouco aflitivo para ela, porque é mais ou menos assim, a pessoa leva um tempo para saber que morreu. Então, vocês imaginem assim, a pessoa morreu e ela, de repente, acorda daquilo, só que quando ela acorda, ela está dentro do bardo, o bardo do pós-morte. Só que ela não sabe. Então, ela pega e começa a ir para casa. Enfim, a casa que ela sempre morou. Vocês imaginem, essa pessoa chega em casa, ela começa a olhar assim, por que tá todo mundo com uma cara meio down, né? E a pessoa olha assim, por que que o meu lugar, por que que tem alguém sentado no meu lugar na mesa, vamos supor, né? Por que que não botaram um prato para mim, né? Por que que estão esvaziando o meu roupeiro, né? Quem é que deu autorização? Então tem um nível de aflição da pessoa dentro desse processo, né? Que é um processo de se dar conta do que é que está acontecendo. A pessoa chega lá no SEB e tem alguém sentado no lugar dela, na almofada dela, né? E tem alguém, enfim, com mil ideias sobre tudo, né? Então, isso vai acontecer, né? Então, se a gente, é muito importante que a gente tenha, por exemplo, uma das dicas que eu sempre dou, assim, é a pessoa fazer muita metabhavana para alguém próximo que morreu, né? Porque quando essa pessoa se aproximar de nós, ela vai perceber por onde é que a gente anda, que ela consiga, ah, que ela consiga captar que o que a gente está
desejando para a pessoa é metta bhavana e não outras coisas, né? Da mesma forma, se a gente tiver muito afundado numa experiência de dor, de um sofrimento muito intenso, é como se aquilo também transparecesse para a própria pessoa. Então aquilo não ajuda muito. Então não é que a pessoa não vai chorar, a pessoa não vai lastimar, é óbvio que isso vai acontecer. Mas a pessoa não devia deixar o coração pesar também, por compaixão ao próprio ser do bardo. Então só essa contemplação já ajuda a pessoa a sair um pouco do autocentramento da perda, né? Porque enfim, a pessoa morreu, mas o que a contemplação dos bardos nos faz se dar conta é que, na verdade, a mente ela é um hóspede dentro do corpo. E aí tem um momento que ela faz o check-out e segue. Ela vai procurar depois um outro corpo. E assim vai até que a gente reconheça a própria qualidade da liberação que é inata dentro de nós. Até que isso aconteça, a gente vai seguindo sendo hóspedes, fazendo check-in e check-out o tempo todo, né? Então que a gente possa se dar conta disso, né? Então que a gente que a gente tente, tanto quanto for possível, ter um nível de cuidado assim com os seres desse bardo, né? Porque eles vão estar por perto. Eu fico imaginando, isso nos textos não falam, mas eu fico imaginando que não deve ser fácil a gente ver os praticantes também, né? Os colegas de Sangha, sempre tem aqueles que têm uma cara de praticante super profundo, né? Aí o ser do bardo morreu, aí chega perto dos praticantes e começa a descobrir algumas coisas, né? Então, para a própria conexão da pessoa do Dharma vai ser um super desafio, porque ah, ela vai se dar conta também, o praticante é fake, não é fake, né? Então, os vivos não enxergam os mortos, mas os mortos podem perceber os vivos. Então, os seres do bardo, eles ficam juntos e eles sofrem com sensações de fome e de sede, de calor e de frio. Então, eles experienciam um sofrimento intenso enquanto eles vagam pelo estado intermediário. Então, aquilo não é fácil. Não é fácil. Tem medo, tem ansiedade, tem desespero, né? Então, tanto quanto a gente puder fazer as práticas, né? Então, não só dedicar os pujas, mas a gente puder fazer, recitar um mantra, a gente puder fazer o Prajnaparamita, o que a gente puder fazer para essa pessoa, se a pessoa tiver conexão com o Dharma, vai ajudar muito, porque é como se fosse um momento da pessoa se reconectar com a prática dentro daquele ambiente de sofrimento que ela tiver. Então, ela de alguma forma vai conseguir se lembrar do Dharma e aquilo vai ajudar ela de alguma forma, né? Aí Dujo Rinpoche dá uma espetada aqui, né? Ele diz assim: na verdade, os que perambulam pelo bardo são aqueles que não conseguiram praticar muitas virtudes durante a vida, mas também não acumularam muitas desvirtudes. Ou seja, nem todos os seres vão experimentar o bardo do vir a ser. Então, por exemplo, se a pessoa for um grande praticante, ela atinge a liberação antes. Então, esse bardo não surge. Agora, se a pessoa cometeu ações muito negativas, assim, se diz que tão pronto ela fecha os olhos, ela instantaneamente renasce já no reino correspondente ao estado, à paisagem mental que ela andava. Então, se a pessoa andava pelo reino dos infernos, matando, fazendo um monte de coisa horrível, então pronto, a pessoa fecha os olhos, ela já renasce naquele ambiente, ela não chega a passar pelo bardo. Então, o bardo é para aqueles que nem aprontaram tanto, mas também não praticaram tanto, né? Então, os seres que cometeram grandes maldades, eles não têm como experienciar o bardo do vir a ser. Eles chegam aos reinos inferiores assim que os seus olhos se fecham, logo no instante seguinte à morte. Eu fico lembrando, por exemplo, o ambiente que a pessoa morre é muito importante, né? Eu não sei se vocês lembram daquela cena, acho que foi o Saddam Hussein quando pegaram ele, e aí um monte de gente gritando para ele coisas horríveis, assim, né? Um ambiente de morte, a gente via no rosto dele expressão de morte, de sofrimento, né? Então aquilo com certeza teve um renascimento muito difícil, né?
Em contrapartida, quem acumulou bastante mérito chega imediatamente a uma terra pura. Aí Dogen Rinpoche diz, olha só, né? Em geral, alguém como nós, que não somos nem grandes pecadores, nem grandes santos, nós teremos de experienciar o bardo do vir a ser, que nada mais é do que sofrimento. No entanto, o falecido pode estar protegido dos horrores do bardo e atingir a liberação caso tenha realizado muitas ações meritórias, feita oferendas às 3 joias, tenha sido caridoso com os necessitados e assim por diante. Também estará protegido se outras pessoas construírem uma mandala das deidades pacíficas e iradas e executarem um ritual no qual um pedaço de papel onde está escrito o nome da pessoa falecida é queimado. Isso aqui é uma prática, ela não é uma prática incomum, mas dentro do Vajrayana ela existe, porque é como se fosse fazer uma chamada com a pessoa. Então escreve o nome da pessoa no papel. Isso aqui é uma coisa que funciona, porque vocês imaginem que a pessoa do bardo, ela está completamente perdida, viajando pelas suas estruturas kármicas. Então ela lembra de uma pessoa, ela cola naquela pessoa. Ela lembra de uma situação, ela cola naquela situação. Ela não tem nada que aterre ela. Então isso é uma experiência de aflição, porque tem uma ansiedade ali, tem uma aceleração e tem uma angústia, porque não se sabe onde é que aquilo vai dar. Então, esse pano de fundo angustiante permeia a experiência da pessoa. Então, isso aqui, preferencialmente, um praticante com experiência, um lama, o que ele faz? Ele pega a pessoa e ajuda a pessoa a se aterrar. Pega um papel, escreve o nome da pessoa e diz, fulano, vem aqui. Como se descasse realmente. Ó, quero falar com você. Preste atenção. Aí começa a descrever, então tem textos que descrevem o que se fala nesse momento. Mas basicamente se vai descrever para a pessoa, ajudar a pessoa a se dar conta do que é que está acontecendo e ajudar a pessoa a gerar uma consciência da sua condição, ou seja, perceba que isso é coemergente com você mesmo, isso que você está vendo. Perceba que essas pessoas, essa experiência, ela é da sua mente, ela não é uma experiência concreta. Aí a gente ajuda a pessoa, é como se fosse uma condução de prática, um roteiro de condução de prática que a pessoa naquele momento pode conseguir vir a fazer. Só que a pessoa precisa ter um nível de realização, porque senão ela se atrapalha. Ou a outra pessoa que está no bardo, como ela consegue perceber o que está se passando por dentro, ela vai ver que aquilo é fake, ela pode perder a conexão, ela pode perder a fé, inclusive, na prática. Então é bom que seja alguém que se garanta um pouco, né? Em geral, são os lamas que fazem isso. E, ao mesmo tempo, se a pessoa praticou, é como quando acontece algo que a impermanência bate dentro da nossa vida, né? Então a gente reclama um pouco, mas lá pelas tantas a gente processa aquilo e diz, vamos em frente. Então se a pessoa praticou em vida, ela consegue metabolizar aquilo em prática. Então isso é o desafio, né? Então isso que ele está dizendo, se a pessoa fez práticas, nesse momento, é a única coisa que a pessoa vai levar junto. São as instruções, as práticas, a realização que ela alcançou. Porque nesse momento é a única coisa que a pessoa vai ter para se agarrar. Todo o resto a pessoa deixou, né? Então, eu vou ler de novo esse trecho, né? Então, ela vai estar protegida também se outras pessoas construírem uma mandala de deidades pacíficas e iradas e executarem um ritual no qual um pedaço de papel onde está escrito o nome da pessoa falecida é queimado e for concedida a iniciação guiando a consciência do falecido a destinos mais elevados. Então, pode ajudar a pessoa a renascer numa terra pura, ou a pessoa gerar uma lucidez com relação à sua condição. Né? É parecido com o que acontece quando um monte de gente corre para segurar e salvar alguém que está caindo num precipício. É por isso que se diz que devemos fazer muitas ações virtuosas para o benefício do falecido. Acho que eu já comentei em algum outro momento, mas tem esse texto da mãe do Chakdo Rinpoche, que se chama The Log, né?
ele não tem, ele tem no Kindle, né? Eu não achei ele em livro físico, nem tem em português. Mas é um livro muito tocante porque ela passa um tempo no bardo kármico do Viracer, e aí ela descreve como que é a vida daquele pessoal naquele momento. E ela é muito impactante porque ela encontra pessoas próximas, assim, tipo o vizinho que tinha morrido. Ela diz, fulano, você por aqui, o que você aprontou? Então, e eles começam uma coisa quase mediúnica, assim, eles começam a pedir para ela quando voltar, né, porque ela está ali só em missão, para ela quando voltar que eles façam tais práticas e tais práticas para que a pessoa possa então ter um renascimento melhor, né. Então, nos primeiros 21 dias após a morte, os mortos têm o mesmo tipo de percepções que tinham durante a vida. Eles têm a impressão de possuir o mesmo corpo e a mente de antes. E eles percebem os mesmos ambientes que experienciavam antes de morrer. Então é como se fosse ainda uma ligação kármica, de um vento kármico que mantém a pessoa atada àqueles ambientes tanto sutis quanto grosseiros que a pessoa costumava transitar. Então a pessoa segue revisitando aquilo, especialmente nessas 3 primeiras semanas. Não é uma coisa exata, sabe? Mas é aproximado, assim, esse tempo, né? Aos poucos, né? Passadas essas 3 semanas, aos poucos, eles começam a ter percepções relacionadas ao lugar onde eles renascerão na próxima vida. Então, o que acontece? Nesse momento, a pessoa, ela não só começa a ter essas experiências com relação ao seu próximo renascimento, mas ela começa a experimentar também possibilidades de renascimento. Então, aqui, a pessoa vai ver, é como se ela entrasse num ambiente que tivesse 6 portas. Tradicionalmente muito bem descrito, né? Porque sim, são luzes, né? Então tem cada um dos 6 reinos, né? Então são 6 portas, são 6 reinos. Então a pessoa pode, aí tem, a gente não vai se dar conta disso, mas a gente vai ver luzes, né? Então cada um dos reinos diz respeito a uma luz específica. Né? Então a pessoa nesse momento ela pode vir a renascer no reino dos deuses, semideuses, humanos novamente, o reino dos animais, o reino dos fantasmas famintos, o reino dos infernos. Vai depender de como que ela viveu, especialmente a vida anterior, né? Ou seja, quais regiões kármicas que a pessoa transitava que agora então fazem ela renascer. É mais ou menos a gente experimentar assim, a gente sofre uma morte em vida, né? Uma identidade nossa morre, algo da nossa vida termina. E a gente então começa a escolher onde é que eu vou renascer. Então, as sensações de possibilidades que a gente tem do que a gente vai fazer. Eu vou para a Austrália, eu vou para o SEB, eu vou entrar em retiro, eu vou arrumar um outro emprego, eu vou casar de novo. Não, eu vou ficar assim. Eu não quero. As possibilidades, elas dizem respeito às estruturas kármicas da pessoa. Então, aqui, as estruturas kármicas que a pessoa cultivou é que elas vão se apresentar, né? Então, por isso que a gente sempre aspira, a gente sempre faz prática de dedicação de métodos, que a gente siga em contato com o Dharma, para que nesse momento em que a gente começa a se descolar da vida anterior e começa a se aproximar da próxima, que de alguma forma essa conexão possa seguir ligada à própria prática do Dharma, né? De alguma forma que seja. Então, é por essa razão que é dito que o período de 49 dias, em especial as 3 primeiras semanas, eles são da maior importância. Se durante esse período outras pessoas acumularem uma grande quantidade de mérito para o benefício da pessoa falecida, se diz que mesmo que o falecido já estiver a caminho dos reinos inferiores, a compaixão das 3 joias pode conduzi-lo a um destino mais elevado. Todavia, depois desse período, o karma do falecido o impulsionará para os reinos inferiores. E embora a compaixão das 3 joias permaneça inalterada, essa compaixão não tem o poder de conduzi-lo a um destino mais elevado,
até que o karma do negativo da pessoa falecida tenha sido exaurido. Porque é como se a pessoa não tivesse praticado, ela não tivesse estabilizado aquela visão. É tipo a gente quando sai de um retiro. Entendi tudo. Aí a gente não sabe por que 5 minutos depois esquece, né? A gente chega em casa e esquece. A gente liga o WhatsApp e a gente esquece. Então é isso, é como se a gente tivesse um impulso inicial, assim, alguém nos dá um empurrão. E a gente, é verdade. Mas se a gente não tiver praticado, é como se aquilo desaparece, né? Então ele vai dizer, daí a importância de acumular uma enorme quantidade de mérito em benefício da pessoa falecida. As pessoas que seguem o Dharma e costumam praticar, elas se dão conta que estão no bardo do vir a ser, que elas morreram. Elas percebem onde elas estão e elas se lembram do professor e da deidade escolhida. Então, se a pessoa estudou os 6 bardos, por exemplo, ela contemplou o processo do morrer, ela contemplou o que acontece em cada um dos bardos, e por isso que isso é importante, isso vai ajudar a pessoa, quando ela estiver no meio daquilo, a pessoa se dá conta, opa, eu acho que eu estou no bardo, eu acho que eu estou naquilo que eu estudei aquela vez. Então a pessoa se dá conta, é muito importante ela saber onde é que ela está, porque ela sabendo onde é que ela está, ela sabe o que ela precisa fazer. Então ela sabe como é que ela lida com as situações. Então por isso que a pessoa precisa ser apresentada a isso. Do contrário, a pessoa pensa, onde é que eu tô? É como se ela tivesse entrado dentro de um filme que ela não pediu para entrar e ela não sabe onde é que ela, como é que ela sai. Uma bad trip assim infinita. Uma bad trip que não termina. Então a pessoa precisa saber que não é uma bad trip, ela tá no bardo, ela morreu. Então, como é que faz, né? Aí a pessoa, ela consegue fazer práticas. A pessoa pensa, eu morri. A pessoa lembra do Lama, a pessoa lembra de Guru Rinpoche. E agora, Guru Rinpoche, o que eu faço? É isso que ele vai dizer. Se nós rezarmos com fervor, essas pessoas poderão renascer em terras puras, como Sukhavati, Abirati, ou na gloriosa montanha cor de cobre, que é a terra pura de Guru Rinpoche, né? Terra pura seria um local favorável, né? Um local favorável que a pessoa possa praticar o Dharma com menos obstáculos, de modo que ela possa então aproveitar o tempo e realmente avançar ali dentro. Então, Sukhavati em geral é a mais falada, assim, né? Mas a pessoa está ali, né? Então, como é que a pessoa renasce, né, pessoal? Ela está nesse momento e ela está vendo isso. Por uma conexão kármica que a gente tem e, com o desejo, a gente vai começar então a se aproximar de casais transando. Então, só que o que acontece? A pessoa não vai necessariamente ver apenas seres humanos, a pessoa vai ver tudo, os 6 reinos acontecendo, ela pode ver cachorro copulando, ela pode ver tudo. Então a gente tem que lembrar, assim, melhor humano, né? Se a pessoa a terra pura não funcionou, melhor que seja um ser humano, né? Aí é mais ou menos assim, se a pessoa, o ser do bardo, ele é apenas uma mente sutil, né? Se olhar aquela cena, né, que eles estão fazendo, surge um nível de desejo, né, um nível de apego pela parte masculina, vamos dizer assim, da relação, então a pessoa acaba renascendo como mulher. E se ao olhar o mesmo ato sexual e se houver uma conexão mais intensa com a parte feminina, então acaba se renascendo como homem. Acho que é isso, né? É, tá certo. Então se a gente olha dentro do âmbito da relação sexual, aí surge um apego pelo homem, acaba renascendo como mulher. Se acaba olhando para a mulher, acaba renascendo como homem. Então isso vai é o que a gente vai fazer, né?
A gente está aqui porque a gente viu isso, né? A gente não lembra, mas a gente viu os nossos pais namorando e aquilo um tempo, assim, incontável para trás, né? E é o que acontece no período do bardo. Porque nesse momento que o ato sexual está acontecendo, a gente vai grudar neles. Por quê? Porque é muito aflitivo para nós ficar naquela condição do bardo do vir a ser, porque a gente não é nada, a gente está simplesmente rodopiando de um lugar para o outro, a gente não tem nenhum aterramento. Então a gente começa a querer aterrar logo, a gente quer acabar logo com aquilo, tipo assim, onde é que desliga isso? E aí a gente começa a ver pessoal namorando, a gente pensa, é por aqui. Então, por exemplo, se a pessoa tiver um pouco de shamatha, sempre é bom, né? Ajuda muito, porque a pessoa evita de entrar logo no primeiro episódio que ela encontrar, né? Porque pode ser que a primeira cena que a pessoa veja talvez não vá conduzir a pessoa a uma terra pura. Então a pessoa tem uma chance de respirar naquilo, né? A pessoa vai precisar do nível de habilidade nisso, né? Se ela tiver, melhor. Se a pessoa tiver boas conexões kármicas, boas práticas, ela talvez naturalmente acabe encontrando uma um pai e mãe futuros, assim, que não sabe que vão ser pai e mãe ainda, namorando, e eles talvez sejam praticantes ou eles vivam num ambiente que a pessoa futuramente vai acabar encontrando o Dharma, né? Então, se a pessoa conseguir ter mais lucidez ainda, a pessoa consegue até renascer numa terra pura. Então ela nem passa necessariamente por isso, ela vai para uma terra pura. Se a pessoa não conseguir, ela de alguma forma renasce num ambiente em que ela, em algum momento da vida, acaba sendo apresentada ao Dharma, ou ela tem um tipo de ambiente em que aquilo se torna um pouco mais favorável, né? Mas essencialmente isso vai acontecer, né? Então tem essa parte, né? Assim que é o bardo do vir a ser se torna o bardo da vida desse modo, né? A gente vê o pessoal namorando e a gente gera um nível de conexão, né? Então o Chag do Rinpoche, o Lama fala, né? Que o Chag do Rinpoche dizia que o número de seres no bardo do vir a ser é assim infinito, né? Esperando por um corpo, né? Esperando por um corpo infinito. Então aqui tem o último parágrafo desse trecho, né, antes dele fazer uma explicação mais ampla, né. Então, além disso, um lama que tem a realização pode trazer a consciência que está no bardo para o nome da pessoa falecida que foi escrito no papel. Então, revelar a ela o caminho verdadeiro. Então, a pessoa faz isso, o ser está no bardo, ele não está em corpo físico, né? O lama está em corpo físico, mas o ser do bardo não está. Mas não tem importância, porque a pessoa está entendendo tudo. Então é como se ajudasse a pessoa, né? Conduzisse realmente a pessoa. Dando ensinamentos e iniciações, o Lama pode mostrar o caminho para a Terra pura, ou pelo menos fazer com que a consciência que está no bardo tenha um renascimento humano. Um nascimento humano favorável, né? Favorável. Tudo depende do karma, da aspiração e da devoção do falecido. De todos os bardos, o bardo dessa vida é o mais crucial, visto que é agora, durante o bardo da vida, que nós devemos agir e praticar para o bem e praticar bem, para que não seja necessário vagarmos pelos outros bardos. Porque é muito difícil, né? Por exemplo, a gente está aqui, fica com dor de cabeça, e daqui a pouco a gente parte para um Tilenol, o grande mérito do bardo da vida é que a pessoa consegue manipular um pouco as situações de forma que aquilo não ocupe completamente a mente da pessoa e ela não consiga fazer mais nada. Então a gente consegue dar um jeito, respirar e fazer prática. Nos outros bardos, né, é mais difícil porque como a pessoa está menos aterrada, ela não tem muita massa de manobra, ela não tem margem de manobra. Ela vai precisar da realização. Então, de todos os bardos, o mais crucial justamente é o bardo da vida, porque é o único bardo que a gente consegue ouvir sobre isso, né? Se a pessoa nunca ouviu,
e ela está no meio do processo da morte, é muito pouco provável que aquilo realmente tenha um nível de eficácia. Porque é mais ou menos assim, nós, no meio de um surto, de alguma relação, vinha alguém tentar dar pitaco budista para nós. A gente não vai querer ouvir aquilo, né? Aquilo vai parecer... A gente tem coisas mais urgentes para resolver naquele momento, naquela hora, né? Então, é um pouco assim que funciona, né? Se vocês olharem, uma coisa que permeia esses 6 bardos é o fato de que cada um deles tem uma dica importante, que é a gente reconhecer que enquanto a gente está naquele lugar, é importante que a gente reconheça o lugar que a gente está. E que a gente não aspire, que a gente não fique querendo estar em outro lugar que não o lugar que a gente está. Porque isso é a causa da aflição, né? Então, por exemplo, a pessoa está no bardo do Viracer. O grande sofrimento dela é que ela não quer estar ali. Ela quer estar no meio do bardo dos vivos. E ela não está. Aquilo é um super sofrimento. Ela aceitar aquilo, né? Da mesma forma, a pessoa quando está morrendo, ela se dá conta que aquilo, que a hora chegou. Se ela tiver essa oportunidade, né? Ela vê os elementos se dissolvendo, ela se dá conta que não tem mais volta, e a pessoa relaxa naquela condição, e ela então pode reconhecer o que está acontecendo e transformar aquilo em prática. Vocês vão ver que toda dificuldade que a gente tem de transformar o que a gente está vivendo em prática é um nível de rejeição à experiência que a gente está tendo. Então, sempre que tiver essa rejeição do tipo, isso não devia estar acontecendo, isso é injusto, qualquer coisa do tipo, a gente não vai metabolizar aquilo completamente em prática, porque a gente vai ficar rodopiando um tempo até que essa energia kármica se esgote e a gente então consiga serenar e olhar com profundidade para o que está acontecendo. Então, é uma coisa interessante, porque os bardos, eles nos ajudam a gente se dar conta de que não é simplesmente aceitar a morte, como se isso fosse, então, deixar que ela viesse agora e nos levasse de uma vez. Não é isso. Mas também não é rejeitar. É a gente gerar lucidez com relação ao que está acontecendo. E o que está acontecendo é a gente, de alguma forma, reconhecer a vacuidade das experiências, a gente se reconectar com essa dimensão mais ampla que é incessante. Então a gente pode, em qualquer momento, fazer isso, né? Os bardos, eles vão sempre nos ajudar a isso, né? Então isso aqui veio da onde, né? O John Rinpoche vai dizer de onde é que isso veio. Ele vai dizer isso. A sadhana do grande ser compassivo é a própria essência de todos os sutras e tantras. O Guru Rinpoche a destilou como um método que pode levar os discípulos que têm conexão com ela a renascer em Sukhavati. Mais tarde, ele ocultou essa sadhana como um terma, e foi o Vidyadhara Dudu Dorje, Dudjom anterior, ou seja, Dudjom Limpa, que revelou. Então, esse ensinamento aqui que Dudjom Rinpoche está oferecendo, ele vem dentro de um ensinamento que Dudjom Limpa revelou do próprio Guru Rinpoche. Então, aqui Dudjom Rinpoche está falando de uma maneira livre, né? Ele não está lendo o texto, mas ele está dizendo de onde ele tirou isso. Então, isso foi um termo de Dudjom Limpa que Guru Rinpoche ofereceu, né? Um ensinamento que o próprio Guru Rinpoche ofereceu, Dudjom Limpa revelou, Dudjom Rinpoche é a encarnação seguinte de Dudjom Limpa. Nós podemos dizer que o ancestral e patriarca do ensinamento de todos os Budas é Samantabhadra, ou Amitabha. Na verdade, são idênticos. Sem jamais se mover do espaço pacífico da sua própria mente, o Buda Amitabha, ele vê com sua compaixão ininterrupta todos os seres dos 6 reinos. Isso aqui é bonito, ele vai dizer como é que isso surge no sentido cósmico, né? Então, Amitabha é essa qualidade de ver compassivamente os seres dos 6 reinos. E da radiância do seu amor surge Avalokitesvara, o grande ser compassivo. Avalokitesvara, Chenezig, é a corporificação espontânea da fala compassiva de todos os Budas. Na presença de Amitabha, ele prometeu que não atingiria a iluminação e permaneceria como um bodhisattva até que os 3 mundos de seres fossem esvaziados. Isso aqui é bonito, né? Chenezig faz o voto de não se dissolver no espaço básico até que todos os seres se dissolvam. Então ele diz, eu não vou passar. Eu vou fazer de tudo para que os seres passem
Pois eu vou, não tenho pressa, né? Esse é o Bodhisattva. Bodhisattva não tem pressa, nesse sentido. Tem pressa com relação a ele mesmo, né? Daquele momento em diante, com infinita compaixão, Chenizig tem conduzido os seres dos 3 reinos para Sukhavati, a terra pura do Buda Amitabha. Só que tem uma história que envolve o surgimento de Chenizig, tal como a gente conhece, né? Então, essa é uma história como se fosse uma história mítica, né? Muito bonita, né? Diz assim, diz a lenda que num certo momento, né? Então, vocês pensem, Amitabha, da sua grande compaixão, pensa, como é que eu posso ajudar os seres? Aí ele faz surgir Chenizig. Chenizig é o proletário. Ele diz, bom, é quem trabalha, né? Então, Chenizig é quem vai trabalhar. Aí ele faz o voto de trabalhar. Aí, num certo momento, ele pensou que a sua tarefa estava completa. Pensa assim, bom, posso me aposentar, né? Já ajudei muitos seres, os seres já estão todos encaminhados, está resolvido. E que o Sansara havia sido esvaziado. Então ele estava indo embora, assim, realmente, né? Estava indo embora. Aí teve um momento que ele fez a bobagem de parar e olhar para trás, para ver, tipo assim, bom, vamos ver o que eu fiz hoje, né? Aí ele dá uma olhada. Então ele viu que havia exatamente o mesmo número de seres, nem mais nem menos do que havia antes. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, assim, de um dia parar e olhar para trás e pensar, bom, e aí, né? O que ficou disso tudo, né? Percebendo que o número de seres no Sansara não tinha diminuído, ele ficou muito abatido. Vocês pensem, Chenizig ficou abatido, né? Vocês imaginem nós. Aí ele pensou, nunca vai chegar o dia em que eu terei conduzido todos os seres para as terras puras. É como se ele tivesse perdido a visão da vacuidade aqui, né? Então o Bodhisattva, ele está sempre numa navalha da visão profunda das coisas, da visão da vacuidade das coisas, mas ao mesmo tempo ele tem que entrar dentro do mundo dos seres para poder ajudar os seres. Então o Bodhisattva, ele está na navalha de céu e terra. Ele não consegue se ajustar, porque se ele fica muito no céu, ele não consegue ajudar os seres, porque ele fica numa coisa abstrata e aquilo não funciona. Agora, se ele pende para o outro lado, do jeito única e exclusivamente como se aqueles seres estão vendo as coisas, aí ele também não ajuda, porque ele entra dentro daquilo e ele pensa, é verdade, nós estamos ferrados, não tem o que fazer. Então ele vai precisar ficar em cima da navalha. Não é uma posição confortável, mas é a posição que o Bodhisattva assume. Então ele tem esse lugar que tu não consegue dizer direito como é que ele é, né? Mas ele tem que, ao mesmo tempo que ele entra dentro daquilo, ele não pode acreditar 100% naquilo. Aí, Dojo Rinpoche diz, então o Chenizig, ele vacilou. Você veja, essa palavra tibetano já tinha, né? Ele vacilou na sua promessa de Bodhicitta. A cabeça dele explodiu em 11 pedaços. E o corpo se despedaçou em 1000 fragmentos. Então é como se tivesse se transformado num grande mosaico, assim. Explode, né? Então, naquele momento, o Amitabha, que estava só olhando, se aproxima e ele diz, filho da minha linhagem, será possível que você tenha destruído o seu voto de Bodhicitta? Aí ele vê que o Chenizig tinha se atrapalhado, porque ele tinha colocado uma meta. Aí as metas não ajudam muito. Cultive-o mais uma vez, ou seja, o voto de Bodhicitta, e trabalhe para o bem dos seres como fez no passado. Aí Chenizig, ele vem turbinado, né? Porque antes ele era aprendiz. Não diz aqui, né? Mas eu imagino, tinha uma cabeça, tinha 2 braços, assim. Ele era mais normal, né? Então, dizendo isso, Amitabha abençoou a cabeça fraturada e os 1000 fragmentos do corpo. Aí Avalokitesvara agora ele se ergueu com 11 cabeças e um corpo dotado de 1000 braços. E na mão de cada braço, ou seja, na palma da mão de cada braço, desses 1000 braços, né? Apareceu um olho. Porque não é só ajuda, não é só assim a mão, né? Então tem o olho, ele significa lucidez.
Então essa imagem é muito bonita, né? Porque tem a mão, ou seja, tem que dar a mão para fazer alguma coisa, mas tem que ter um olho dentro da palma da mão, tem que ter a lucidez. Então, se vocês olharem as imagens, né, simbólicas de Chinese, tem 1000 braços, 1000 mãos, né? Cada mão, na palma de cada mão tem um olho, né? Que é a lucidez. Um olho. Foi assim que Avalokita foi abençoado com 11 cabeças e 1000 braços e olhos para trabalhar em benefício dos seres. Devido à sua aspiração iluminada, seus 1000 braços emanaram 1000 reis Chakravartin, e dos 1000 olhos apareceram os 1000 Budas do Kalpa afortunado. Então, nesse momento agora, Buda Shakyamuni é o quarto Buda, né? O próximo é Maitreya, o quinto. E assim vai. Todos esses Budas, eles se manifestarão inteiramente pela compaixão de Avalokitesvara. Então, por exemplo, esse ensinamento aqui, quem oferece é Dudjom Rinpoche, né? Mas Dudjom Rinpoche, ele vai dizer que, na verdade, isso aqui é a própria bênção de Chenrezig. Chenrezig, na sua compaixão, ele vai dar esses ensinamentos para que a gente possa acordar, né? A gente possa acordar na morte, inclusive, né? Então é isso. Então aí vem o bardo da vida de novo, né? E assim o ciclo segue. Então é interessante a gente olhar, de vez em quando a gente olha, tem relatos mais e menos elaborados sobre isso, né? Em português a gente não tem muita coisa, né? Tem um texto de Sogyal Rinpoche, o livro tibetano do Viver e do Morrer. O Chagdo Rinpoche tem um livro também sobre a morte. Acho que é Viver e Morrer no budismo tibetano, não me lembro bem. Mas tem um livro do Chagdo Rinpoche. Em inglês tem uma literatura bem boa, né? O Dzogchen Polop tem um livro maravilhoso que se chama Mind Beyond Death, Mente Além da Morte, um livro super bom. E ele traz muitos detalhes assim sobre os 6 bardos, né? Então tem bastante material assim que a gente poderia acessar de tanto em tanto, né? E de vez em quando é bom a gente olhar esse tema, porque a gente se lembra de novo, a gente vai de alguma forma se preparando e a gente vai tornando frescas, né, as instruções sobre como fazer quando tiver alguém por perto passando por isso, né? A gente vai fazendo isso. Pega a tua carteira. Mas é isso. Então, aí a gente termina esse trecho, né, dos bardos. Mas eu queria deixar um tempo para a gente conversar, né? Faz tempo que a gente não se encontra. A gente conversa um pouco, né? Queria também ouvir vocês, né? Oi, Henrique. Zé. Oi, tudo bom? Então, boa tarde, Tudo bom? pessoal. Então, olha só, me explica um pouco melhor essa... achei super interessante, eu nunca tinha estudado esses detalhes aí do Bardo do Vir a Ser. Mas esse período pós-morte, né? Qual que é... Tá, os primeiros 21 dias a pessoa não percebe bem que morreu, é isso? Ela acha que tem alguma coisa, ela de repente pode estar se enganando, achando que está ainda no bardo da vida, né? Mas o que acontece entre os 21 dias e os 49 dias? Esse momento ele não chega a ser delimitado, sabe? É uma coisa aproximada. Mas, na verdade, a pessoa, durante os 21 dias, é como se fosse um tempo que a pessoa... É tipo a gente, assim, por exemplo, a gente termina, ou seja, uma relação que termina de maneira um pouco abrupta, né?
ou alguma coisa na nossa vida que termina de uma maneira meio repentina demais. E o fato daquilo ter terminado externamente não significa que internamente aquilo terminou para nós. Então é bem provável que, por exemplo, no dia seguinte a gente acorde, a gente ainda lembra da pessoa, e a gente se vira e tenta falar alguma coisa, ou a gente se comporte como se a gente estivesse naquela condição ainda. Então é como se tivesse um tempo de exaustão desse karma, né? E a pessoa, o tempo que a pessoa vai levar para se dar conta de que ela morreu ou não morreu é muito individual, né? Mas essencialmente isso acontece em algum momento desse período, né? E se a pessoa praticou, é mais fácil, porque, ou seja, se ela teve uma morte que ela passou pelo processo da morte consciente, ela já estava vendo que aquilo estava acontecendo. Não é necessariamente uma grande novidade. Quando ela repentinamente acorda, ela pensa, onde é que eu tô? E ela se vê naquele ambiente, ela se dá conta, eu morri. Então é mais fácil para ela lidar com aquela situação. E esse período inicial é como se fosse um período ainda que é um pouco inevitável, porque é um período do restante do impulso daquele embalo kármico da vida, que ele leva, é como tu empurrar alguma coisa e aquilo segue rolando por um tempo e aos poucos vai perdendo energia. Então esse é mais ou menos umas 3 semanas que leva. É mais ou menos o tempo que a pessoa leva para começar a se desvincular um pouco e aquilo ela já começa a pensar, ou ela já começa então a ir para outros lugares, que são os lugares em que ela possivelmente vai vir a renascer, né? Então tem um tempo kármico ali que é um pouco muito individual, né? Sim. Que é esse ambiente, né? Sim. Mas normalmente as pessoas reencarnam antes de 49 dias ou é depois desse tempo? É depois. Ah, é depois. Ou seja, esses 49 dias seria um tipo de um bom, na verdade, esse bardo então dura 49 dias ou pode durar bem É, mais do que isso? pode durar mais. Pode durar mais, com certeza. Uhum. Uhum. Por exemplo, se a pessoa for um praticante, né? No Vajrayana tem muitas práticas sadhanas, técnicas que a pessoa pode treinar Uhum. para renascer numa terra pura dessas, né? Como Uhum. Sukhavati. Aí a pessoa pode ser que num Uhum. certo momento ela consiga Uhum. renascer numa terra pura dessas, né? Uhum. Sim. Num certo sentido, aí terra pura tem muitas visões. Terra pura não é um lugar físico, né? A terra pura é um ambiente sutil que a pessoa é como a pessoa precisa ter treinado isso, né? Ou seja, ela precisa treinar, ver os lugares como lugares favoráveis para a pessoa fazer prática. Porque os Uhum. lugares, eles não possuem as qualidades dentro deles. As qualidades sempre são coemergentes. Mas a pessoa precisaria ter treinado isso em vida. Do contrário, Uhum. ela vai achar que aquilo é um lugar físico, enquanto não é. Então, se a Uhum. pessoa treinou em vida, reconhecer a condição de vida dela como uma condição favorável para ela fazer práticas, aquilo é uma super vantagem. Então, a pessoa tem um Uhum. nível de coemergência envolvido dentro disso, né? Então, por Uhum. exemplo, bem ou mal, cada um de nós teve um mérito de renascer num corpo humano com liberdades e vantagens, né? E que nos levaram, no momento da nossa vida, a gente encontrar o Dharma e a gente poder praticar. A gente teve esse mérito. E o fato da gente ter isso é uma terra pura relativa, né? A gente tem a capacidade ou habilidade de se conectar com isso, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o samsara independente um pouco da nossa presença, a gente consegue também, ao mesmo tempo, transformar a nossa experiência individual daquilo. Isso é importante. Uhum. Agora, os tempos, eles Uhum. podem variar, né? E o 49 dias é como se fosse o tempo mínimo disso, né? Como se fosse o tempo mínimo. Uhum. Uhum. Não é matemático assim, né? Sim.
Seria 7 semanas, mais ou menos, né? Por isso que tem porque tem um costume, né, de se pôr a pessoa no puja todos os dias nos primeiros 49, não é isso? É porque tem um efeito muito instantâneo para a pessoa, porque a pessoa está vendo que estão fazendo práticas para ela. É Uhum, como, é mais ou menos assim, a gente tivesse perdido num lugar e de repente tem uma voz assim de um GPS que diz, olha, é por ali. uhum, Tá uhum, certo que a gente pode se embananar, né? Pensar, mas por ali aonde, né? Não tô vendo. Mas tem uma voz de um GPS que surge assim, diz, é por ali. E o seu pessoal fazendo puja, o pessoal lembrando da pessoa fazendo uma Metapavana, então aquilo uhum, funciona no sentido relativo, né? Então uhum, tem um efeito imediato, porque a pessoa está percebendo aquilo, né? uhum. Então é bem importante fazer as práticas, não negligenciar, Sim, né? A pessoa morreu, a gente fazer práticas para a pessoa, né? sim. Se a mente da pessoa está em todo lugar, com certeza, um puja que está o nome dela, ela vai estar ali, né? Total. É isso mesmo. Uhum. Então, e No só Tibete um isso era muito parênteses, Henrique. estruturado, né? Tinham monges Uhum, assim que eles dedicavam a uhum. vida deles a fazer prática. Sim, Eles só sim. faziam isso, na verdade, né? Eles iam de vila em vila, cidade em cidade, família em família, só fazendo Uhum, prática para os seres que tinham morrido, né? uhum, Isso era a prática deles, né? uhum. Mas eu te interrompi, né? Não, não. Na verdade, eu ia fazer um parêntese de outro assunto, assim, que eu... Pô, uma pena que vocês perderam a Tupambaé, cara. Eu tinha certeza que ia encontrar vocês lá, eu não sabia que vocês estavam viajando. Não, a gente estava em outro nível. Numa bolha super favorável, né? Com certeza. É. Hum, Mas foi bonito, né? Eu vi o pessoal falando que foi super bonito, né? Foi, foi. Conheci a Elise pessoalmente lá, estava lá fotografando também, tinha muitos Que fotógrafos lá legal, do que Dharma. legal. Muitos jornalistas, né? É, ah, é, tava o João, a Ilka, tava uma galera lá documentando. Legal. Foi bem legal, foi bem especial, Nossa. viu? Nossa, muito legal. A gente foi Legal. delegação aqui, né, do Mendilá. Eu, o Rossano, a Pri e o Gabriel. Aí o Rossano montou a barraquinha do Flores lá com almoço com agroecológico. Foi bonito, viu? Eu vi as fotos, ficaram ótimas. Os pratos gourmet ele fez ali, né? Uhum. É, foi bonito, viu? A Legal. luminosidade ali da mente foi forte. Tá bem. Eita, eu não tô te ouvindo, Elise. Não sei se teu microfone tá ligado. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Além de Metabhavana, dos pujas, tem alguma prática assim que seria de benefício para uma pessoa que faleceu que a gente poderia fazer, especialmente se a gente não conhece, não tem muita proximidade com a pessoa? A primeira coisa que a gente pode fazer é acalmar a pessoa, sabe? Então, a gente, de tanto em tanto que a gente lembrar da pessoa, a gente tentar acalmar ela, né? Então, ou seja, a gente lembra da pessoa, aí a gente tenta acalmar ela, se está tudo bem, né? E a gente tentar dizer, olha, não te preocupa, a gente vai ficar bem, né? A gente vai ficar bem, a gente vai cuidar das tuas coisas, tu segue tranquilo. Se a gente tem um nível de conexão com a pessoa, que a gente sabe que a pessoa tem uma conexão com alguma coisa, assim, seja com Jesus Cristo ou alguma coisa,
a gente pode tentar ajudar a lembrar a pessoa da conexão dela, reforçar a conexão dela nesse momento com essa conexão que a gente sabia que ela tinha, por exemplo. Isso ajuda muito, né? Mas nesse momento, o melhor que a gente pode fazer é acalmar a pessoa e dizer para a pessoa ela seguir o caminho dela, né? Dizer, olha, o que você fez aqui foi maravilhoso, foi bom. A gente diz para a pessoa, sabendo que a pessoa está ouvindo. E tu segue e a gente vai ficar bem. Porque a pessoa, uma das coisas que prende, por exemplo, é justamente o sofrimento, como a gente tem apego, vamos supor que seja uma pessoa que a gente conheça, não é praticante, mas a gente tem apego à pessoa, a pessoa tem apego a nós. Então, esse nível de sofrimento que brota desse apego, ele acaba muitas vezes segurando a pessoa também, né? Então, se a gente conseguir soltar isso, né? Dizer, olha, a gente vai ficar bem, tu não te preocupa, tu segue o teu caminho, tu não te preocupa que vai dar tudo certo, né? Tu vai ter um bom renascimento. A gente ajuda a pessoa a se desvincular disso e aspirar que a pessoa possa seguir o caminho dela, né? Então, isso é uma coisa, assim, pessoal que a gente poderia fazer e não religiosa nem nada, né? Se a pessoa tiver um nível de conexão com alguma coisa, a gente ajuda a pessoa a retomar aquela conexão nesse momento, né? Mesmo que a gente não conheça muito bem, o que a gente souber, a gente ajuda a pessoa a lembrar daquilo, já vai ajudar de alguma forma. Já vai ajudar. Mas se a pessoa for praticante, daí a gente faz. Prajnaparamita, maravilhoso que a gente faça Prajnaparamita, Metavavana, Prajnaparamita. Se a pessoa tiver outras coisas, está o mantra do guru também, a pessoa pode ajudar a ler os textos do bardo de novo para a pessoa, né? O próprio fato da pessoa estar estudando aquilo já vai ajudar a pessoa também. A pessoa fazer a sadhana também, né? Simplesmente fazer um puja inteiro com a sadhana já ajuda muito também. Então, isso ou seja, a pessoa fazer a prática que ela já vem fazendo, né? E ela dedicar para o outro, né? Isso é muito meritório, né? Nessa perspectiva tibetana, é um pouco estranho o velório, por exemplo, né? Como a gente concebe aqui no Ocidente, né? Porque as cerimônias funerárias ocidentais, elas são muito particulares do cristianismo. Vocês vão em povos indígenas, eles têm um outro jeito de fazer aquilo, né? Eles nunca vão enterrar uma pessoa debaixo da terra, né? E eles também, em muitos dos casos, eles queimam os objetos pessoais da pessoa. Então, na perspectiva tibetana, por exemplo, assim que a pessoa morre, tem práticas que se faz pelo período e depois de um certo momento o corpo já é um cadáver simplesmente, né? Então ele é descartado, né? Mas não tem essa perspectiva que você gera uma como se afundasse junto de uma tristeza, né? E fica todo mundo ao redor ali chorando e puxando e segurando o pé da pessoa, né? E fica aquela agonia, né? E fica aquela coisa assim. Aquilo, a pessoa que está morrendo, é muito difícil. Eu fico assim rezando para que eu não passe por isso e esperando que a gente consiga ultrapassar um pouco isso, né? Porque aquilo é muito aflitivo para as pessoas que estão ali e para a pessoa que está morrendo, né? Então, não é que a pessoa não vá chorar, não é óbvio que isso acontece, mas que a pessoa ao mesmo tempo tem uma consciência mais ampla do processo como um todo. Isso ajuda todos, né? Ajuda a gente, ajuda a pessoa que está passando, o ser esse que está passando por aquilo. Eu acho super estranho a gente não estudar mais essas coisas, né? Porque, enfim, esse é o nosso destino, né? Isso é o que acontece o tempo todo, né? E a gente sabe tão pouco, né? A gente para pensar tão pouco sobre isso, né?
Mas, enfim, isso é a vida, né? A vida é morrer, né? Também. Impressionante. Bom, então, acho que é isso, né? A gente concluiu os bardos. Então foi um tema bem rico, né? Interessante. Fica então com material para a gente voltar outras vezes para ele, né? Isso é sempre útil. Né? Acho que é isso, pessoal. Acho que a gente então vai se despedir, fazer a dedicação e a gente segue. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome, sofrimento, diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a libertação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo em nomes, doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa uma suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lo chosum rin lo jezan nisa sum japa pel ro chosum yamada hidrando sum show.